Oi, gente, capítulo 9 do livro de Lucas. Nós vamos dar início agora. Pega a sua Bíblia e faça essa leitura comigo. Amém? Diz assim, ó: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Só Jesus deu autoridade para os discípulos para pregar a palavra e para curar os enfermos. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, o poder é para curar enfermos, não é poder sobre o ser humano, sobre os homens. Porque tem gente que acha que quer mandar, né? Tem poder sobre o outro. Não, o poder é para expulsar o diabo. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje. Alforje é uma bolsa pequena. Nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, fiquem ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade não vos receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo, eles percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Ele tem poder de curar, de libertar, de restaurar. O evangelho, ele é poderoso. E nós vemos aqui que Jesus diz, ó, se não te receberem, se não quiserem ouvir a pregação do evangelho, você saia. Saia dali, sacode aí a poeira dos seus pés, olha, e sai. Então, quando nós vamos evangelizar, nós temos que respeitar as pessoas. Se eles não querem ouvir, a gente tem que se retirar, não é verdade? Versículo 7. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que o profeta dos antigos haviam ressuscitado. Então aqui nós vemos que eles eram ignorantes em relação à palavra de Deus, porque a palavra, a Bíblia diz que ao homem é dado a viver somente uma única vez. Não tem eu voltar para ficar melhor, né? Morreu, acabou ali, né? Então eu não volto aqui de novo. A Bíblia não diz isso. Acabou a minha história aqui, certo? Ao homem é dado a viver uma única vez. Depois disso é o juízo. Depois disso é uma eternidade para quem ganhar a eternidade com Jesus. Versículo de número 9, disse Herodes a João, mandei eu decolar. Ele começou, João eu mandei, né? Quem é, pois, este de quem eu ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos da missão, do versículo 1 que nós lemos, ele regressou e contou tudo o que tinha feito, e ele, tomando-os consigo, retirou-se à parte a um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e lhes falava do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Jesus curando também. Ele curava e ele continua curando. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão para que, indo às aldeias e lugares em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai vós de comer. E eles disseram, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós vamos a comprar comida para toda essa multidão. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, aqui sem contar as mulheres e as crianças. Então disse aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu-os, e deu aos seus discípulos para que pusessem diante da multidão. E comeram todos e ficaram satisfeitos.
Olha, com Jesus, tudo que ele nos fornece nos satisfaz, a verdade é isso. E recolheram do que lhe sobrou, ainda sobrou 12 cestos de pedaços, e houve uma multiplicação aqui maravilhosa. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos e perguntaram-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Jesus pergunta para eles: o que a multidão aí está dizendo? O que eles dizem que eu sou? E responderam eles, disseram: João Batista. Alguns estão falando que é João Batista, outro que é Elias, e outros que algum dos profetas ressuscitou. E disse-lhe: e vós? Tá, a multidão está falando isso. E vocês? Vocês sabem quem eu sou? É isso que Jesus, né, está querendo saber aqui. E vós, que dizeis que eu sou? Então, respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Muito bem, mas ele, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz cada dia, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Porque que proveita o homem se ganhar o mundo todo? O que adianta ganhar o mundo todo, perdendo-se a sua alma ou prejudicando a si mesmo, né? O que adianta adquirir tesouros na terra, né, riquezas aqui na terra, e perder a sua alma ou prejudicar o seu corpo com vícios, com drogas, prostituição? Está fazendo mal para o seu corpo. 26, o versículo: porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que algum dos que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Versículo 28, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, ele tomou consigo a Pedro, João, Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, a aparência do seu rosto transfigurou-se, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. E eis que falavam com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E estando ele ainda falando isso, veio uma nuvem, que os cobriu com a sua sombra, e entrando ele na nuvem, tiveram temor. E veio uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, e ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles clamaram-se, e por aqueles dias não disseram a ninguém nada do que tinham visto. Versículo 37, e aconteceu no dia seguinte que, descendo ele do monte, uma grande multidão lhe saiu ao encontro. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, rogo-te que ores para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito toma e de repente clama, e o convulsiona, fazendo-o espumar,
e só o larga depois de ter quebrantando, ter quebrantando. Não sei se está muito certa essa palavra aqui, quebrantando. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos estavam atônitos da grandeza de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que fazia Jesus. Disse aos seus discípulos. E Jesus disse aos seus discípulos. Deixa eu ler de novo, que ficou meio estranho. E todos estavam atônitos da grandeza de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que faziam. Jesus disse aos seus discípulos: Ponde vós em seus ouvidos estas palavras, porque tem que acontecer que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhe era encoberta para que não o entendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo os pensamentos de seus corações, tomou um menino e, pondo-o junto a si, disse-lhe: Qualquer que receber este menino em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que for o menor entre todos vós, este mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que expulsava demônios em teu nome, e proibimos, porque não te segue. E Jesus lhe disse: Não o proibás, porque quem não é contra nós é por nós. Deixa ele. E aconteceu que, completando-se o tempo para a sua assunção, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e enviou mensageiros diante de si, os quais foram e entraram em uma cidade de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como também fez Elias? Voltando-se, porém, eles os repreendeu, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Versículo 57. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Aqui revela a preocupação, né, que ele tinha ainda nessa vida, né, que roubava ali a primazia, né, de colocar Jesus em primeiro lugar. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Aqui Jesus não tinha intenção de mostrar desrespeitos pelos mortos, né? E nem de fugir da responsabilidade. Não foi a ideia de enterrar, né, o seu pai, que não foi essa ideia de enterrar o seu pai, mas sim de colocar esses compromissos em primeiro lugar. Cristo deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa.
E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E nós finalizamos o capítulo de número 9. Que bom que você esteve comigo nessa leitura. Eu peço para que você compartilhe esta palavra com alguém que você ama. Me ajude a pregar o Evangelho, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.